Então, nós vimos anteriormente a questão dos fundamentos e objetivos da gestão financeira. Então, hoje, nós abordaremos esse assunto entrando um pouco mais na sua especificidade. Nós abordaremos a questão da geração da riqueza patrimonial. Eu estou aqui com vocês no original dessa obra e no capítulo 2 nós vamos abordar como funciona, já iniciando o processo de saber como que funciona esse mecanismo e o que impacta na questão financeira, nas possibilidades de decisões que eu posso fazer em cima desse conhecimento e também quais as estratégias que eu posso utilizar para realizar essas decisões dentro dos negócios. A geração da riqueza, ela é importante, a questão de você entender esse mecanismo, esse processo, para então, em cima disso, usar toda a sua competência para tomar as decisões necessárias e buscar atingir os seus objetivos, ok? Então, olha só, primeiramente, para entender esse mecanismo, nós vamos olhar a questão da foto e do filme. São duas formas de olhar o processo de criação de riqueza, entendê-lo, a partir do entendimento, tomar as decisões necessárias para maximizar o meu resultado, o meu sucesso. A questão da foto é algo estático. Imagine o seguinte, você tem a sua própria análise. Você tira uma foto sua atual e compara com outra foto que você tirou ano passado, ano anterior. E aí você vai procurar entender quais as diferenças entre uma e outra. A partir disso, você começa a olhar de uma maneira mais crítica, porque no dia a dia é imperceptível a mudança acontecendo. Mas quando você pega de um período de, por exemplo, um ano, você já consegue identificar alterações que aconteceram. E essa identificação permite você tomar uma série de decisões, que é isso que nós vamos olhar um pouquinho mais de atenção para saber como que funciona. O objetivo olha só, imagina que você tem uma imagem. Essa foto da organização, você olha ela em duas metades. Do lado esquerdo, tudo que você tem. Do lado direito, tudo que você deve e o seu capital. Então, a partir disso, você constrói uma ordem, uma lógica que possibilita melhorar o entendimento da questão financeira, da riqueza das organizações. Mas é importante salientar que você identificar as diferenças é uma coisa muito útil. No entanto, você precisa saber o que aconteceu. Para saber o que aconteceu, você olha o filme. O filme, ele mostra o quê? Ele mostra o resultado sendo construído, como as receitas foram obtidas, qual foi o esforço que você precisou para obter essas receitas, em termos de custo, despesa. Então, isso é uma dinâmica que mostra todo o período. É assim como um filme, você começa e tem um desfecho lá no final. Então, e esse processo,
ele é conhecido como dinâmica patrimonial também, e ele mostra o resultado, como ele foi construído e como ele aconteceu, que mostra o período do início até o fim. Então, para melhor entendimento da estática, que é a foto, e da dinâmica, que é o filme, nós precisamos entender alguns conceitos que são importantes nesse processo. E vamos iniciar esses conceitos, porque é uma nomenclatura do mundo dos negócios, que eu preciso conhecer. A partir dessa comunicação, dessa linguagem, me permite uma série de novos entendimentos acerca da organização no que tange a sua construção de riquezas. Então, esses conceitos vão nos permitir uma nova gama de possibilidades. Olha só, o primeiro conceito é o conceito de patrimônio, que é o quê? É o conjunto de bens, direitos e dívidas, que são as obrigações. Dentro desse patrimônio, nós temos uma série de conceitos que eu preciso conhecer também. Imagina, como eu falei, imagine esse patrimônio como uma cruz. Do lado esquerdo, tudo que você tem. A nomenclatura utilizada é ativo para tudo que você tem, que são o quê? São seus bens e direitos que possuem capacidade de realizar receitas futuras, ou seja, com potencial de benefícios futuros. Esses ativos, eles são classificados novamente em dois grupos: os ativos tangíveis e os ativos intangíveis. Os tangíveis, aquilo que tem físico, tem corpo, tem matéria, pode ser tocado. Os intangíveis, eles não têm corpo, mas eles também podem produzir benefícios futuros, como é o caso de um software. Já do outro lado da cruz, do lado direito, nós temos o passivo. São as obrigações que a organização possui. Desse mesmo lado, tem o patrimônio líquido, que é o capital dos sócios. Então, se você somar as suas obrigações com o capital dos sócios, ele será igual ao lado esquerdo do ativo, tá certo? Então, o patrimônio líquido representa o capital que pertenceria aos sócios caso a empresa fosse liquidada, ou seja, vender tudo que você tem, pagar tudo que você deve, o patrimônio líquido seria essa diferença. Outro conceito importante para entender o filme é o conceito de receitas, que é o quê? É a expressão monetária de produtos ou serviços sendo transferidos por uma empresa durante um período e que gera din-din. Exemplo, você presta serviço. Por essa prestação de serviço, você recebe uma compensação financeira. Isso nós chamamos de receita. No entanto, para realizar essa prestação de serviço, você precisa o quê? Precisa de gente para fazer, você tem custos de despesa para executar. Então, custo de despesa é o esforço financeiro para obter receitas. Elas acontecem concomitantemente com a busca de obtenção de receita. O custo, ele está ligado diretamente com o serviço ou o bem comercializado. A despesa, ela está ligada com o esforço administrativo para que seja possível buscar essa receita. E essa separação, ela é importantíssima, porque quando nós vamos olhar a questão do filme, entendê-lo de uma maneira mais assertiva, mais acurada, eu preciso fazer essa diferenciação, porque elas são apresentadas em momentos distintos nesse filme. E daí nós chegamos
na equação fundamental do patrimônio líquido. Observe que a palavra fundamental é importante, por quê? Porque eu consigo estabelecer uma formulação matemática para o patrimônio, que é o quê? Ativo menos passivo igual a patrimônio líquido. Se vocês observarem essa foto, como eu falei, do lado esquerdo, tudo que você tem. Do lado direito, passivo mais patrimônio líquido. Isso é patrimônio. Então, olha só. Aqui, nós vamos colocar essa equação. Ela está aqui, ó. Patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo. Então, no patrimônio líquido que nós encontraremos lucro, prejuízo e toda a composição do capital dos sócios. E esse processo, nós vamos ampliar nos próximos encontros de uma maneira a entender cada parte de forma mais completa, mais elaborada. Agora vamos ao exemplo da atividade que eu solicitei para fazer, atividade do livro 2.5. Vamos entender um pouco melhor esse exemplo. Olha só, aqui você tem a foto inicial, que é o balanço inicial da empresa. Imagine que você tenha prestado um serviço por 3.000. Mas, para executar esse serviço, você teve o executor do serviço, que custou 1.600, e outros custos R$300. Então, imagine a foto inicial. A empresa tinha 30.000 em caixa, tinha 10.000 em dívidas, e o patrimônio líquido dela era 20.000. Aí, apurando o resultado, ou seja, entendendo o filme, eu tenho aqui 1.600 de custo, mais 300 de outros custos. Eu tive 3.000 de receita, então sobrou para mim 1.100. 1.100 é lucro. Olha como ficou a foto no final, depois do filme. O caixa era 30, agora tem 1.100 a mais, tem 31.100. Onde foi parar esse lucro aqui? Foi parar no patrimônio líquido. Olha só, R$1.100 de lucro. Perceberam? Esse impacto que teve na organização, ela ficou 1.100 mais rica. Ela não ficou 3.000, ela ficou 1.100 mais rica, que foi o lucro apurado. O lucro apurado foi, na nossa comparação aqui, identificada durante o filme. Foto inicial, foto final, o meio é o filme. Tá certo? Então, isso possibilitou eu apurar qual é o grau de riqueza construída nesse período. Esse processo, nós vamos ampliá-lo até lá o capítulo 8 do livro, da obra de Engenharia e Gestão Financeira. Nós vamos entender esse mecanismo de uma forma mais completa, passo a passo, para facilitar o entendimento. Ok? Então, esse mecanismo, esse primeiro contato que nós estamos tendo com ele, é importante entender o mecanismo de uma forma mais global, sem as suas especificidades, para facilitar o entendimento. Esse é o objetivo. Estou fazendo de uma forma
extremamente resumida, eliminando tudo que possa tirar a nossa atenção para aquilo que nesse momento não é o fato mais importante, que é o que entender como funciona esse mecanismo. Foto inicial, filme, foto final. Ou seja, balanço inicial, apurei o resultado, foto final para saber como ficou. Lá no capítulo 9, nós faremos uma análise de uma empresa listada na Bolsa de Valores do Brasil, na nossa conhecida B3, tá certo? Aí, uma coisa que sempre ficou sem resposta nos livros que eu lia desse tipo de assunto ok, mostra só o mecanismo, mas principalmente o que precisa de um gestor financeiro? O gestor financeiro precisa tomar decisões. Espera-se que essas decisões sejam as mais assertivas possíveis. Então, nessa obra, eu construí um capítulo que é inédito. Aliás, eu construí tópicos dentro de cada capítulo. Esse conhecimento é inédito e ele é importante, tá? Só um minutinho aqui, tá? Só um minutinho que eu já continuo. Então, continuando aqui, uma coisa que sempre ficou sem resposta, que nessa obra nós agora construímos de uma forma bem caprichada, é esse tópico primeiro, possíveis decisões em que se utiliza o conhecimento da geração da riqueza patrimonial, que é o que nós acabamos de ver. Questão do foto e do filme, e esse processo de uma forma bem simplificada. Mas o objetivo é o quê? Melhorar a gestão financeira, aumentar a eficiência operacional, maximizar o lucro e garantir, logicamente, a sustentabilidade do negócio. Uma das possíveis decisões que eu aponto aqui nessa obra, a primeira delas é a decisão de investimento. Ou seja, se eu entendo a foto do balanço, eu posso decidir se eu vou investir em equipamentos, em sistemas operacionais, em um novo software, com potencial de geração de benefícios futuros. Ou seja, eu posso decidir se eu vou expandir minhas operações com base na análise ali do que nós vimos já inicialmente do patrimônio líquido. E se eu vou expandir, se eu vou manter o tamanho da operação, se eu vou repor algum ativo que tá obsoleto. Então, eu consigo tomar decisões nesse sentido, entendendo esse patrimônio, e a partir desse entendimento, tomar as melhores decisões. Outra decisão possível é a decisão de financiamento. Eu conseguindo entender minhas dívidas e tudo que eu tenho, eu posso decidir se é necessário reduzir essas dívidas, buscar novas fontes de financiamento, como eu vou utilizar o capital na empresa, na organização, se eu vou usar mais capital próprio, mais capital de terceiro, ou seja, qual é a estrutura financeira mais saudável para o negócio. Essa decisão, a partir do momento que eu consigo entender, eu consigo executá-la com mais assertividade, ou seja, com mais acerto. Outra decisão possível é a questão da distribuição dos lucros. Se eu vou distribuir para os sócios ou se eu vou reinvestir no negócio. Essa decisão ela é facilitada quando eu entendo
como que está meu ativo, se está obsoleto, se não está, como está minhas dívidas, que eu já comentei anteriormente, se eu vou usar para reduzir dívida em vez de distribuir para sócio, se eu vou substituir capital, pegar um maquinário antigo, substituir por novo, ou seja, decisão do lucro, ela é possível a partir desse conhecimento. Decisões operacionais. Você percebeu que a minha receita lá identificou custos e despesa. A partir do momento que eu entendo esse filme, eu consigo tomar decisões sobre o que aconteceu nesse filme. Se eu vou reduzir custos, eu substituo o custo de execução, posso terceirizar em vez de ser interno, por exemplo, eu posso reduzir despesa e eu impacto necessariamente com essa decisão no lucro final do negócio. Decisão de liquidez. Liquidez é o quê? A minha capacidade de pagar minhas dívidas. Então, a análise do fluxo de caixa me permite tomar decisões que vão impactar nessa minha capacidade de pagar as minhas dívidas. Por exemplo, eu posso ter bastante grana em caixa, mas não utilizar essa grana para pagar o que eu estou devendo. Eu posso financiar uma nova aquisição a longo prazo e manter a minha capacidade de caixa mais alta. Por quê? Por exemplo, em momentos como o da Covid, quem tinha caixa preparado para intempéries, ele sobreviveu de uma forma mais tranquila. Ou seja, você estar preparado para momentos difíceis também faz parte da decisão que eu possa tomar quando a coisa está boa. Então, eu me preparo quando está bom, para quando for chegar um momento ruim. Ou vocês pensam que, como pessoa física, vocês não vão ter uma gripe por ano ou não possam ficar doentes? Se você não tiver preparado para esses momentos, eles serão mais difíceis de serem enfrentados. Outra possibilidade, planejamento tributário. Me permite a avaliação de diferentes regimes tributários. Você sabe que tem o simples, tem o lucro real, tem o lucro presumido. E isso tudo tem um impacto tributário diferente no negócio, por consequência, um impacto no lucro de uma forma diferente. Você pode escolher qual é o melhor regime, por exemplo, com base no conhecimento que nós começamos agora a estudar, que é da geração da riqueza. Outra possibilidade de decisão sobre a estrutura do patrimônio líquido. Você vai aumentar, reduzir capital e se eu vou investir em novos sócios, novos investimentos, isso tudo é possível eu fazer a partir desse conhecimento também. Outra decisão possível sobre crescimento ou não do negócio, se vai entrar em novos mercados ou se vai reduzir o tamanho da operação para melhorar a eficiência. Esse tudo tipo de outra coisa. Sobre a capacidade produtiva, é outra decisão que eu posso tomar. Se eu vou aumentar, se eu vou diminuir, com base na análise do mercado também associada. Ou seja, se eu tenho um momento como o da Covid, que as vendas despencam, eu tenho que reduzir a minha capacidade, reduzir meus custos para aquela foto final ficar mais bonita. Decisões sobre governança corporativa. Ou seja, tem gente gerindo o meu negócio. Estão fazendo da forma mais eficaz, mais eficiente? Eles estão entregando o crescimento esperado? Essa resposta pode ser obtida e, a partir dessa resposta, tomar decisões sobre. Então, esses são vários exemplos
de possíveis decisões que eu tenho com base na geração de riqueza e sobre esse conhecimento construído de uma forma bem pensada, bem elaborada. E elas são fundamentais para a continuidade e sucesso das organizações. O sucesso ele não vem por acaso, ele vem com capacidade decisiva, de decisão, e ela principalmente ocorre para quem era menos e para quem tem um leque de possibilidades maior. Mas outra pergunta que sempre aparece, tá? Ou pelo menos apareceu para mim, tá? Eu sei quais decisões, mas como eu executo essas decisões? Então, eu elenquei aqui possíveis estratégias para executar essas decisões, ou seja, torná-las reais. A primeira possibilidade é, bom, você conhecendo esse mecanismo, você cria relatórios financeiros periódicos, ou até diários, ou até em tempo real. A partir disso, você consegue ir acompanhando o filme no momento que ele acontece e, consequentemente, eu consigo ter uma decisão melhor antes que a coisa piore. Tá, identificou um detalhe, já toma a decisão imediata. Outra coisa que eu posso fazer é uma análise comparativa da foto inicial com a foto final. E aí buscar entendimentos a partir disso. Outra possibilidade. Você viu que o meu. Aí, desculpa aí a interrupção, mas minhas crianças aqui ficaram empolgadas aqui. Então, olha só, outra questão de estratégia de execução é eu implementar ferramentas de análise de fluxo de caixa. O que é fluxo de caixa? Eu entender tudo que entrou e saiu da empresa, da organização em termos financeiros. Nós temos uma série de ferramentas de análise de fluxo de caixa. Para mim fazer uma boa decisão, logicamente, eu tenho que conhecer esse mecanismo, esse processo de uma maneira mais ampla, mais completa. Mas eu implemento essas ferramentas e eu consigo executar essa decisão com uma forma bem bacana. Outra coisa, eu posso fazer uma avaliação de investimentos, tanto físicos ou intangíveis. E aí eu tenho lá no capítulo 9 nós veremos uma análise disso, que é, por exemplo, retorno sobre investimento, que é o ROI, que é Return on Investment em inglês, e o VPL, por exemplo, ou seja, valor presente líquido, e entre outras possibilidades que nós veremos lá na frente no capítulo 9 dessa obra. Outra questão é planejamento e gestão de dívidas. Antes de gastar minha grana, como eu já alertei anteriormente, eu posso fazer a longo prazo com juros menores. Ou seja, eu defino nesse planejamento taxas de juros, prazo de pagamento e condições de mercado. Outra estratégia, eu defini uma política. Por exemplo, eu vou distribuir 20% só do lucro, 80% eu vou usar para melhorar a capacidade financeira minha, do negócio. Outra estratégia, reduzir custo e despesas operacionais, ou seja, impactar diretamente no filme, na dinâmica patrimonial, ou seja, eu posso identificar onde que tem altos custos, desperdício e
cortá-los. E a partir disso, impactar no lucro, melhorar o lucro, por consequência, fica mais rico. Outra possibilidade, análise, ajuste de preço baseado na análise de custos, mas também além do custo, no mercado também, tá certo? E a partir dessa precificação, eu obtenho um resultado operacional melhor. Outra possibilidade, gestão proativa do capital de giro. Lembrando que capital de giro é tudo que gira num período curto. E isso envolve contas a pagar também, tá? Quando alguém pedir para você capital de giro, pode somar suas dívidas de curto prazo junto, porque as dívidas também são capital de giro. Se a pessoa quiser saber uma coisa melhor, ela pode pedir capital de giro líquido, daí sim. As coisas com grana, estoques, menos conta a pagar. Isso é capital de giro líquido. Capital de giro são estoques, contas a receber, contas a pagar e tudo isso somado. Outra coisa é fazer um planejamento tributário antes do fato, ou seja, para esse próximo período. Qual é o melhor regime tributário para obter o melhor lucro possível lá no final? Outra estratégia de execução é fazer uma análise da estrutura de capital e do capital social. Ou seja, capital social está lá no patrimônio líquido, que é o investimento que o sócio fez no negócio. Ele já está suficiente para financiar o negócio da empresa, ou ele vai precisar de capital de terceiros, ou seja, dívidas. Então, eu vou fazer uma análise. Eu vou comparar o que eu tenho, comparar se o valor que os sócios colocaram no negócio é suficiente para financiar esse capital, como financiá-lo, ou se eu vou utilizar capital de terceiros, ou seja, financiamentos e dívidas. Essa análise permite fazer uma decisão bem bacana, uma decisão que impacta positivamente no lucro. Outra estratégia é o monitorar indicadores de desempenho. E isso vai impactar nos gestores. Eu já comentei o return on assets e return on equity, ou seja, retorno sobre o ativo e retorno sobre o patrimônio líquido. Isso também lá na frente nós vamos entender melhor, que é análise financeira do negócio. Essas estratégias de execução, elas possibilitam tomar decisões mais informadas, baseadas em dados sobre a gestão da riqueza. E, em função disso, melhorar minha assertividade e melhorar, por consequência, o meu lucro, minha sobra financeira, minha gestão financeira. Ele permite implementar ações corretivas e de crescimento no negócio, ou seja, ele é fundamental para o sucesso de qualquer empresa, de qualquer negócio, de qualquer organização. Tá certo? Então, esse conhecimento que vocês viram de uma forma objetiva aqui, do capítulo 2, geração de riqueza patrimonial. O Rodrigo me pediu para nós vermos aqui essa atividade, certo? Olha só, aqui ele está dizendo que prestou um serviço por 5.000, aí gastou 2.800 mais 500, ou seja, 3.300. Aí o lucro foi 1.700, vamos ver 5.000. Então, eu falei que aqui no final tem a matriz de respostas. Respostas aqui. Aqui. Olha só.
Aqui está a matriz de respostas, tá? Primeiro, eu precisava apurar o patrimônio líquido, lembra? Eu preciso daquela equação fundamental do patrimônio, que é ativo menos passivo igual a patrimônio líquido. Então, seria, e sempre é igual, tá? O ativo 10, passivo 10. Ok? Aí, se eu tive 5.000 e gastei 3.300, sobrou 1.700. Os 1.700 vão parar no caixa, considerando que tenha sido à vista, e vão parar aqui no lucro. O patrimônio líquido aumentou 1.700. Tá certo? Então, essa é a primeira atividade. A outra, vamos voltar aqui na atividade. Vamos recolher o nosso mapa de navegação aqui. Vamos aqui só abrir os dois que eu preciso. Aqui, então, olha só. Aqui era 2.000, 1.800 e 300. Parece que deu prejuízo. Parece que deu prejuízo. Prestação de serviço, funcionário 1.800 e foram 300 para custos, tá certo? Então vamos lá. Olha só, perceberam aqui uma situação diferente. A pessoa prestou um serviço, mas ela cobrou 2.000 e o serviço custou 2.100. Então ela tinha 2.000 de patrimônio aqui, líquido. O caixa que era... Aqui tem um erro, está faltando um zero, tá? Como vocês perceberam. O caixa era 2.900, 3.000, agora tem 2.900. O patrimônio líquido, que era 2.000, agora ele é 1.900, porque o capital é 2 e o prejuízo aqui ele fica reduzindo. Então, foi para 1.900. Então, esse negócio, ele teve uma perda de riqueza. Ou seja, a organização ficou mais pobre. Tá certo? Esse é o mecanismo. As empresas sempre buscam lucro, mas o prejuízo também acontece, também ocorre. E eventos recentes, como foi o caso, esse tempo de Covid, ele impactou em quebrar muito negócio. Muita empresa que não estava preparada simplesmente faliu, porque não estava preparada para um momento de dificuldade maior. Ok? Alguma dúvida disso, meus prezados? Não, professor. Não, então eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para vocês, eu gravei e depois eu vou disponibilizar, vocês poderão assistir link e lá no meu canal e também poderão tirar dúvidas. Eu vou pedir então para vocês agora fazer essa atividade aqui 3.6, tá certo? Ou o que for possível vocês fazerem até para o nosso próximo encontro, que isso facilita o entendimento no próximo encontro, que vocês já vão ter tido contato com esse. Vocês perceberam? São várias coisas novas que nós estamos vendo. E é importantíssimo entender cada etapa, porque ela vai só ampliando. É o mesmo conhecimento que vai ampliando ao longo dos nossos encontros. E eu entender cada etapa desse mecanismo, ele é fundamental para você entender lá no final, quando nós faremos a avaliação do primeiro bimestre, que é lá do capítulo
8, se eu não me engano, esse mecanismo ele vai se ampliando, você vai se ramificando. Essa ramificação permite chegar lá na frente e, de uma forma bem tranquila, entender o mecanismo e tirar uma nota de excelência, ok? Então, eu fica para agora eu vou deixar disponível o tempo para vocês. Vocês poderão já iniciar essa atividade e vocês podem, se tiver dúvida, vocês perceberam que tem a matriz de respostas lá no final do livro. No entanto, é importante para o melhor aproveitamento de vocês, em termos de construir o seu próprio conhecimento, tentar fazer sem olhar primeiro. Olhar para tirar dúvida. Eu, pelo menos, trabalho com essa possibilidade de vocês, sendo protagonistas do próprio conhecimento, vocês vão buscar melhor para vocês, tá certo? E eu permito isso. Agora, se o cara simplesmente copiar e colar, não é responsabilidade minha. É a estratégia mais tosca possível para quem está buscando conhecimento no mundo universitário. Mas cada um é protagonista do seu próprio conhecimento e então eu espero que seja feita a melhor escolha para si mesmo, tá ok?